Se você tem um aparelho celular, com certeza nesse aparelho já tem alguns joguinhos online ou até mesmo aqueles joguinhos que vêm junto com o aparelho. Mas a pergunta é, o cristão pode jogar videogame ou jogar esses joguinhos de celular? É pecado ou não é? Primeiro, nós precisamos entender o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mesmo sendo a Bíblia nosso manual de fé e prática, com certeza você não vai encontrar um versículo que diga é pecado jogar videogame ou é pecado jogar joguinhos de celular. Até porque a Bíblia não é simplesmente um manual de regras que nós temos que obedecer. Mas, porém, existem alguns versículos bíblicos que nós precisamos observar e diante desses versículos bíblicos colocar à prova se aquilo é errado ou é certo. Vamos usar por base o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando a Bíblia fala todas as coisas me são lícitas, isso quer dizer você pode. Só que aí diz, mas nem tudo me convém. Então, diante desse versículo, nós vamos observar a pergunta: é pecado jogar jogos de celular? Sim ou não? Como pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus, a primeira pergunta é esta: quanto tempo você fica nesses jogos de celular? Eu conheço um par de pessoas que passam 1, 2, 3 horas na frente do celular apenas jogando alguns joguinhos. E o pior é que a maioria dessas pessoas que são cristãos, essas pessoas elas dizem, eu não tenho tempo para orar. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia. Ah, eu não consigo jejuar. Quando eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. Eu começo a orar, dói o joelho. E essas pessoas não têm dificuldade nenhuma de passar 1, 2, 3 horas, às vezes, jogando um joguinho, tanto de celular como de videogame. Então, se o tempo que você passa envolvidos com esse tipo de joguinho aqui no celular é maior do que o tempo que você dedica a Deus, ou seja, você não tem tempo para as coisas de Deus, mas tem tempo para esse tipo de jogo, com certeza isso se torna pecado. Por quê? Porque está te dominando. A segunda pergunta é, você deixa de ir à igreja para você ficar jogando esse tipo de joguinho? Infelizmente, muitas pessoas estão deixando esse tipo de jogo ocupar o maior tempo da sua vida. E com isso, ele não tem tempo mais para ir à igreja, ele não tem tempo mais para visitar alguém, ele não tem tempo para conversar com ninguém, porque a mente dele está tão ligada, está tão viciada nesse tipo de jogo, que ele deixa de fazer algumas coisas para estar na frente de um aparelho celular ou até mesmo na frente de uma televisão. A terceira pergunta é, quando as pessoas vão à tua casa, você consegue ficar longe do teu aparelho celular? Hoje nós vemos pessoas que você vai na casa dele ou na casa dela e a pessoa te recebe, te recepciona e aquela pessoa não larga o aparelho celular de jeito nenhum. Então não tem como você ter uma comunicação direta com aquela pessoa. E muitos estão perdendo muitas amizades por causa disso. Muitos estão afastando até mesmo a sua família. Por quê? Porque para ele o importante é passar aquela fase. Para ele é importante estar ali diante daquele jogo online. O homem foi feito para andar em sociedade, andar em família. E infelizmente muitos desses jogos têm dominado de um jeito a mente das pessoas que elas preferem estar no seu jogo artificial do que numa conversa com o seu amigo, com o seu parente, com os seus filhos, com os seus pais e perdem muito tempo jogando esse tipo de jogo. E aí também se torna pecado. E a quarta pergunta é, você deixa o seu esposo ou sua esposa por causa do jogo? Infelizmente, muitos casais nessa área estão pecando. Às vezes a mulher vai dormir mais cedo enquanto o marido fica ali jogando alguns joguinhos ou até mesmo mexendo na internet e vice-versa. E aí o que acontece é que abrem no casamento uma grande brecha. Esses jogos não podem ocupar a maior parte das nossas vidas, não pode nos dominar ao ponto de nós substituirmos a comunhão ou até mesmo o relacionamento entre os cônjuges por estar diante do aparelho celular, seja no jogo, seja nas redes sociais, seja no que for. Nós não podemos deixar esse tipo de entretenimento substituir a companhia das pessoas. Se isso estiver acontecendo com você, com certeza você está pecando não só contra Deus, mas também pecando contra o teu próximo. E a quinta e última pergunta é, o tempo que você dedica à leitura da palavra de Deus, à oração e o jejum, ele é menor ou maior do que o tempo que você passa jogando jogos de aparelho celular? Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo para orar.
Ah, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo guardar um versículo bíblico, eu não consigo aprender a Bíblia. É porque muitas das vezes o interesse dele não é de ler a Bíblia. Ele se interessa mais por um jogo de celular e ele fica o maior tempo ali, ou seja, ele não vai achar tempo, não vai sobrar tempo para ler a Bíblia, não vai sobrar tempo para orar, porque quando você tem alguma coisa por prioridade, você arruma tempo para fazer aquilo. Os jogos de aparelho celular não foram criados somente como algo para distrair as pessoas ou para desestressar as pessoas. Infelizmente, por trás existem muitas empresas, megas empresas que estão criando esses jogos para viciar os seus usuários e com isso eles conseguem arrecadar muitos valores em dinheiro. Não é difícil você ver aqueles jogos, por exemplo, que você tem que passar de fase. E sempre quando acaba as tuas vidas ou as tuas jogadas, sempre aparece lá as barrinhas de ouro para você comprar vidas, para você comprar alguma coisa para você conseguir passar aquela fase. Ou seja, as empresas ganham muito diante desses jogos também. Infelizmente, muitos desses jogos têm viciado nossas crianças e nossos adolescentes. Muitos pais preferem dar um celular na mão do filho, da filha, para que ele não tenha incomodação. E aí se esquece que está dando uma arma na mão dos seus filhos. Ou seja, aquele jogo vai viciar o seu filho. E quando você pensar em tirar o aparelho celular daquela criança, vai ser difícil. E infelizmente isso tem causado em nossos jovens, em nossas crianças, crises como ansiedade e outras doenças que nunca nós ouvimos falar. Porque estão substituindo o que é palpável, estão substituindo a comunicação com as pessoas por um jogo virtual. E se você é pai ou mãe de um jovem, de uma criança ou até mesmo de um adolescente, você precisa colocar limites. Isso não quer dizer que você não pode dar um aparelho celular para o seu filho para que ele possa se entreter em alguns momentos. Não, mas você tem que ter um limite. Isso não pode se tornar um vício. Quando se torna um vício, isso é pecado. E o vício, de fato, ele leva a pessoa cada dia mais para a decadência. Mas quando esse jogo se torna um vício na vida de crianças e adolescentes, você consegue perceber algumas coisas. Por exemplo, se o seu filho fica irritado, fica bravo, fica nervoso, porque não conseguiu passar aquela fase ou não conseguiu alcançar aquele objetivo daquele jogo e fica bravo, bate nas coisas, briga, xinga, chora. Se isso está acontecendo com o teu filho, fique ligado, porque é um sinal de alerta que isso está fazendo mal para o seu filho ou para a sua filha. Então, se você passa a maior parte do seu tempo jogando esses jogos de celular, isso se torna pecado. Se você deixa de ir à igreja ou em qualquer outro lugar para ficar jogando esse tipo de jogo, também se torna pecado. Se as pessoas vão te visitar em casa e você não dar atenção para elas por causa de estar no videogame ou até mesmo no aparelho celular, isso também se torna pecado. Se você está deixando o seu cônjuge ou até mesmo seus filhos de lado para estar jogando esses tipos de jogos, também se torna errado. E por último, se você não tem tempo para leitura bíblica, oração, jejum e consagração por causa do videogame ou até mesmo dos jogos de aparelho celular, isso também se torna pecado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não deixe que nem esse tipo de jogo e nem outra qualquer coisa, seja redes sociais ou qualquer outra coisa, faça você se afastar de Deus e das pessoas, porque o ser humano é um ser em construção. Nós crescemos quando estamos em comunhão uns com os outros. Que Deus abençoe você. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe.